Hi guys, how are you? How was your weekend, your week? Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos corrigir primeiro nosso homework, apesar de que somente 2 pessoas responderam. Que fique claro que eu estou tomando nota de quem faz as atividades. Sempre que eu passar um praticando, pessoal, procurem responder, tá? Apesar de que vocês são do terceiro ano, não estão isentos de fazer atividade, tá? Então, por favor, façam praticando. Hoje eu vou passar outro praticando e eu espero que vocês comecem a me enviar. Nossas aulas normalmente acontecem na quinta-feira, vocês têm até a segunda-feira para me enviar. Se não enviam, eu não tenho o que fazer, então que fique claro que as atividades são para ser feitas, tá? Apesar de nós não estarmos em sala de aula, mas nós temos aula toda semana, certo? Então, vamos lá. Vamos corrigir o nosso praticando na página 142, 142, ok? Bora lá. Aqui. A primeira questão do putting into practice. Instead of reading a book, can we read tweets? Nós estudamos os modal verbs na aula anterior, né? E aqui tem assim, no contexto do quadrinho, o termo can, o modal verb can, indica uma ideia de can we read tweets? Seria o quê? Uma habilidade? Nós podemos ler tweets, ao invés, né? Ao invés de ler um livro, nós podemos ler tweets. Isso é uma habilidade? Não. Isso é um conhecimento? Não. Isso é uma obrigação? Não. Isso é uma certeza? Não. Seria o quê? Um pedido. Seria um pedido. Certo, pessoal? Então, a alternativa C. Tá? Bora lá. Continuando. Aqui tem um outro texto. Questão número 2. A questão número 2, vamos lá. Peraí. Só um minuto, pessoal. Aqui em cima. Que é sobre os quantifiers. We usually say a few words to people in stores. Nós costumamos dizer poucas palavras para as pessoas nas lojas. A palavra destacada, the underlined word, may be understood as, a palavra sublinhada, pode ser entendida como o que, pessoal? Some words are said by us. Algumas palavras são ditas por nós. Letter B. Então, alternativa B. Certo, pessoal? E aqui nós temos a conversa de duas espigas de milho. O que a primeira espiga diz assim? I couldn't reach the fridge. O que ela diz? Eu não consegui alcançar a geladeira, eu não consegui ir para a geladeira, né? Então, como ela não conseguiu ir para a geladeira, ela acabou estragando. E a outra espiga de milho, o que ela diz? I spent too much time in there instead. O que ela disse aí? Eu passei muito tempo por lá. As duas estragaram por causa da geladeira. Uma porque ela não conseguiu chegar na geladeira e a outra porque passou tempo demais na geladeira. Então, aqui, ó, na fala da espiga de milho à esquerda, I couldn't read the fridge, o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido pouco. Gente, couldn't, could é o passado de can. Então, jamais poderia ser substituído pelo cannot. Cannot é o presente, então não tem como ser. Want é a forma negativa de will, é futuro. Tem como ser? Não. Shouldn't é deveria, tem nada a ver com poder. Might not também é presente, não pode. Então não tem como. Tem que ser o quê? Was unable to. O que significa isso aí? Não ser capaz. Então não fui capaz. Was, que é passado. Was unable to. Eu não fui capaz de ir para a geladeira. Então, alternativa C. Recapitulando, a primeira questão C, segunda questão B, terceira questão C novamente, certo? Então, corrijam de vocês. Não dá para ter preguiça de responder uma atividade desse tamanhozão, tá? Certo? Bora lá, então. Nós vamos passar agora para a nossa próxima unidade. A nossa próxima unidade, pessoal, que está na is on page 146. Open your books, please.
and follow me. Ela fala sobre passive voice. Eu não expliquei na aula passada porque é um conteúdo que é um pouco extenso e hoje nós vamos falar sobre voz passiva, tá? Nós já estudamos voz passiva na língua portuguesa, né? Voz ativa, passiva, reflexiva. Na língua inglesa nós temos a voz ativa e passiva e nós temos os pronomes reflexivos, tá? Que a gente também já estudou. Então vamos ver aqui. Nós vamos estudar voz ativa e voz passiva. O que seria a voz ativa? Eu vou explicar no quadro, tá? Tudo direitinho. O que seria a voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito, ele é um sujeito agente, quando ele pratica a ação. O que é a voz passiva? É quando nós temos o sujeito paciente, quando ele sofre a ação. Certo? Então vamos prestar atenção no quadro que eu vou começar agora. Nós vamos estudar, pessoal, todos os tempos verbais com a voz passiva, certo? Então, prestem atenção, por favor. O que eu tenho que ter em mente quando eu falo de passive voice, certo? Vamos ver aqui. Passive voice. Quem foi aluno aqui ano passado? Nós estudamos isso aqui ano passado. Nós estudamos no nono ano, nós estudamos no segundo ano e vamos rever esse ano, tá? Porque o terceiro ano é uma revisão dos conteúdos que nós estudamos no decorrer da nossa vida escolar. Então, vamos ver aqui. Para que a gente possa saber voz passiva em inglês, é necessário que eu saiba isso aqui. O que eu tenho que ter em voz passiva? Em voz passiva, eu sempre terei o verbo to be mais o verbo principal no particípio. Isso aqui é invariável. E como é que vai ficar o verbo to be? Vou colocar aqui. Isso aqui é invariável, tá, pessoal? Isso aqui que eu estou colocando é invariável. Sempre vai acontecer. Isso é invariável. Nunca, nunca vai mudar. Ah, professor, mas acontecer isso aqui. Gente, eu estou falando, é invariável. Nunca muda. Nunca, nunca, nunca vai mudar. Então, aqui, ó, o verbo to be vai ficar como? Ele acompanha o tempo da voz ativa, certo? O verbo to be, ele é quem determina o tempo verbal que foi empregado na frase da voz passiva. E ele sempre, sempre acompanha o tempo da voz ativa. E o verbo principal, professora? Obrigatoriamente, o verbo principal vai estar na voz, ele vai estar no particípio. Professora, não lembro o que é o particípio. O particípio é uma das formas nominais do verbo. Em português, vai ter a terminação ado ou ido. E em inglês, nós temos dois tipos de verbos. São os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, basta acrescentar a terminação de, ed ou ied. E para os verbos irregulares, não tem regra. Lembra daquela folhinha de verbos? Nós temos que saber como é que eu participo. Por exemplo, o verbo go vai ficar gone, certo? O passado é went e o particípio é gone. Se fosse o verbo do, o particípio seria done. E se fosse, por exemplo, o verbo write, o particípio é written, certo? E assim eu tenho que aprender. O meu convívio, a minha intimidade com a língua inglesa é que vai me permitir saber se o verbo é regular, se o verbo é irregular, qual é o particípio desse verbo, certo? Então, prestem atenção aqui, por favor. Eu vou começar pelo mais básico. Vamos lembrar primeiro como é que fica o verbo to be. O verbo to be no presente. O verbo to be no presente fica am, is ou are. Como é que é o verbo to be no passado? O verbo to be no passado, ele fica was ou were. Como é que fica o verbo to be no futuro? O verbo to be no futuro fica will be. E assim, cada tempo verbal, o verbo to be vai acompanhar esse tempo verbal, vai ficando nesse tempo verbal, certo? Então, de acordo com o tempo verbal, eu vou colocando o verbo to be. Então, vamos começar com a frase do simple present, tá? Que é o tempo mais comum. Vamos ver, então, aqui. Quando é que a voz é ativa, eu coloco na voz ativa para vocês passarem para passiva. Na voz ativa,
O sujeito, ele é agente, ele pratica a ação. Então, vamos ver aqui. Ana made, makes cake every day. Ana faz bolo todo dia. Ana faz bolo todo dia. Sempre que eu tiver uma expressão de tempo, ela vai permanecer lá no lugar que ela aparece. Se ela aparecer lá no finalzinho da frase, ela vai permanecer lá no finalzinho da frase, tá? Ana makes cake every day. Ana faz bolo todo dia. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ter que colocar o verbo to be e vou ter que lembrar que o verbo principal vai ficar no particípio. Primeira coisa, eu localizo o verbo, tá aqui. Como eu já falei, eu estou falando de simple present. Como eu já tinha dito antes, essa aqui é simple present. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o objeto dessa frase. A professora não lembra o que é objeto. O objeto é aquilo que completa o sentido do verbo, tá? Aquilo que vem após o verbo é chamado de objeto, é o complemento do verbo, certo? Então, eu vou pegar esse complemento aqui, esse objeto, e vou transformar em sujeito. Aqui eu disse que Ana faz bolo todo dia. Então, eu vou dizer que bolo, faz bolos. Vou colocar bolos, tá? Ana faz bolos todo dia. Eu vou dizer que bolos são feitos por Ana todo dia, tá? O sujeito deixa de ser ativo para ser um sujeito passivo. Então, vamos lá. Vou pegar esse sujeito e vou colocar aqui, ó. Cakes. Peguei o objeto e transformei em sujeito. Agora eu vou ter que colocar quem? Vou ter que colocar essa estrutura aqui, ó. Verbo to be mais verbo principal no particípio. Quem é o verbo to be que vai aparecer aqui? Se o meu tempo verbal está no presente, eu vou ter que colocar o verbo to be no presente. Eu tenho três formas: am, is ou are. Como eu estou falando de cakes, bolos, está no plural, então eu vou ter que colocar a forma are. Então, cakes are. Vou pegar esse verbo aqui e vou colocar como? Ó, primeiro eu coloco o sujeito, depois eu coloco o verbo to be. O verbo to be vai ficar como? Acompanha o tempo da voz ativa. Se aqui está no presente, o verbo to be vai ter que ficar no presente. Lembrando que, além de ficar no presente, ele tem que concordar com o sujeito a quem ele está se referindo. Está no plural, o verbo to be vai ficar no plural, concordando com esse sujeito. E esse verbo aqui, professora? A regra me diz que eu tenho que colocar esse verbo sempre no particípio. Professora, não lembro qual é o particípio de make. Vou lá na minha folhinha e observo como é que é. O particípio de make é made. Se vocês observarem, o particípio e o passado são iguais, tá? Cakes are made. Agora eu tenho que colocar o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É o ser que pratica a ação. É a pessoa, o ser que pratica a ação quando a frase está na voz passiva. Então eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o by, a preposição by, porque eu sempre digo assim, bolos são feitos por Ana. Esse por, ou pelo, em inglês, é a preposição by. Aí eu vou colocar o sujeito daqui, ele vai se transformar em agente da passiva. By Ana. Aí eu falei que essas expressões de tempo, as locuções adverbiais, os advérbios, permanecem na mesma posição. Então, by Ana, every day. Certo, pessoal? O que eu fiz aqui? Peguei o objeto, transformei em sujeito. Depois de fazer isso, eu vou colocar essa estrutura aqui, ó. Verbo to be mais verbo principal no particípio. Lembrando, o verbo to be sempre vai ficar no mesmo tempo verbal da voz ativa. Se aqui está no presente, verbo to be no presente. E esse verbo aqui, obrigatoriamente, vem para cá no particípio, certo? Depois eu pego esse sujeito e transformo em agente da passiva. Ele sempre vem antecedido pelo by. Depois, se tiver uma expressão de tempo vem para cá, certo? Entendido? Então é isso. Agora eu vou colocar no simple past. Prestem atenção, por favor. Pedro drove a new car. Pedro dirigiu um carro novo. Pedro dirigiu um carro novo. Pedro drove a new car. Certo? O que eu vou fazer? Primeira coisa, localiza aqui o verbo. Como eu já disse que é simple past, fica fácil para vocês. Se esse verbo está no simple past, obrigatoriamente eu vou colocar o verbo to be no simple past.
Vou pegar o complemento e vou transformar em sujeito. Vou pegar o objeto e vou transformar em sujeito. A new car. Como é apenas um carro, tem duas formas que o verbo to be no passado. Was ou were. Eu vou colocar a forma was, que é o que combina com it, certo? Que new car, car é a mesma coisa que it. A new car was. Vou pegar esse verbo e vou colocar como? Vou colocar no particípio. O particípio de drive, o passado é drove e o particípio é driven, certo? A new car was driven by Pedro. Só isso. Bem simples, né? Bem simples. Então, assim, sempre seguindo isso aqui, ó. Depois do sujeito, obrigatoriamente coloca o verbo to be no mesmo tempo do verbo da voz ativa. E, na sequência, o verbo principal vai ter que ficar no particípio. Se eu sei isso aí, é meio caminho andado. Então, eu tenho que memorizar isso aí para saber voz passiva. Vamos mudar agora o tempo verbal. Vamos começar a mudar um pouquinho. Bora lá, então, para um outro tempo verbal. Até agora nós tivemos tempos simples. Agora vamos ter tempos compostos. Paula is reading a book. Paula is reading a book. Paula está lendo um livro. Aqui, lá eu tinha um verbo, quando eu mudo para a voz passiva, eu passo a ter dois. Aqui eu tenho quantos verbos? Um auxiliar e um principal. Na voz passiva eu terei 3. Por quê? Porque eu tenho que introduzir o verbo to be. Ah, professora, mas aqui você já tem o verbo to be. Mas a regra não me diz que eu tenho que colocar o verbo to be? Sim. Então, se eu tenho que colocar de novo o verbo to be. E como é que vai ficar o verbo to be? A regra é bem clara. Ele acompanha o tempo da voz ativa. Eu vou ter que colocar o verbo to be no presente contínuo. Certo? Então, como é que vai ficar? Vou pegar aqui o objeto, vou transformar em sujeito. A book. Quantos livros eu tenho? Apenas um. Então, vou colocar também is. Professor, como é que eu vou colocar esse verbo to be? Vou colocar o verbo to be no presente contínuo. O verbo to be mais o verbo to be com a terminação em ing. Então, eu vou colocar aqui, ó, o verbo to be com o verbo to be com a terminação em ing. A book is being. Vou pegar esse verbo e vou colocar no particípio. Esse verbo aqui, ele é igual na base form, no passado e no particípio. A escrita dele é igual, certo? A book is being read by Paula. Certo? Por que ficou isso aqui? Porque eu tenho por obrigação seguir essa regrinha aqui. Colocar o verbo to be nesse mesmo tempo. Se aqui eu tenho o verbo to be com o verbo principal na terminação em ing, vou ter que colocar o verbo to be da mesma forma. Por quê? Porque o verbo principal, ele tem que vir no particípio. Isso é regra. Isso eu tenho que seguir, tá bom? Bora lá. Agora, e se fosse no passado? Como é que seria? Aqui seria, ó, they were, que é o passado contínuo, they were playing cards. Presta atenção. They were playing cards. Eles estavam jogando cartas. Então, eu vou colocar aqui cards, como é plural, vai concordar também com o were. Ah, professora, se não fosse plural? Por exemplo, se eles estivessem jogando futebol. They were playing soccer. Aqui, ó, soccer, que é singular. Pronto, posso colocar um sujeito singular. Aqui, ó, soccer. Nós temos duas formas do verbo to be no passado, was e were. Como é singular, eu vou colocar was. E aí eu tenho que colocar o verbo to be também, com a terminação em ing. Daí eu vou pegar esse verbo principal e vou colocar como? No particípio. Como ele é um verbo regular, vai ficar played. Certo? Ah, professora, e o sujeito é they. Gente, quando o sujeito for um pronome pessoal, I, you, he, she, it, eu não preciso colocar a gente da passiva, só se eu quiser. Se eu quiser, eu vou ter que transformar esse sujeito em pronome objeto, que nós estamos há uns dias atrás. Eu vou colocar, posso colocar assim, ó, by them.
Só se eu quiser. Mas, quando eu tiver o sujeito sendo um pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, you e they, eu não preciso colocar o agente da passiva, só se eu quiser. E não tem necessidade nenhuma e a frase vai continuar dando certo. Certo, pessoal? A mesma coisa quando o sujeito for someone ou somebody. Se o sujeito for someone ou somebody, eu também não preciso colocar agente da passiva. Ou seja, eu não preciso colocar by someone. Por exemplo, se eu dissesse assim, se eu colocasse assim, se eu colocasse someone cleaned, aliás, colocar aqui até ponto tempo verbal, can clean the house. Alguém pode limpar a casa. Como é que eu vou fazer? Aqui já é outro tempo, tá? Can clean. Aqui já é com modal verb. Simple present, porém com modal verb. Como é que eu vou fazer para deixar essa frase na voz passiva? Eu vou colocar aqui o sujeito, que é o objeto, the house. Como é que eu vou deixar o verbo to be? Eu vou deixar o verbo to be no mesmo tempo verbal da voz ativa. Can be. Por que ficou can be? Porque aqui eu tenho can mais verbo principal na base form. Aqui vai ficar o can mais verbo to be na base form. E esse verbo aqui vai ficar como? Sempre no particípio. Então vai ficar como? Cleaned. Por que cleaned? Porque esse verbo é um verbo regular. Aí aqui, alguém pode limpar a casa. A casa pode ser limpa por alguém. Pela lógica, por alguém. Ah, professora, se eu colocasse by someone, estaria errada a frase? De maneira nenhuma, não estaria errada. Mas não tem necessidade, certo? Se o sujeito for somebody ou someone, não tem necessidade de você colocar o agente da passiva. Entendido? Não tem necessidade. Bora lá, mudar para um outro tempo verbal. Se fosse com will, pessoal, seria a mesma coisa do can. Se aqui fosse will, se fosse would, se fosse o should, se fosse will, se fosse o must, se fosse o will, ó, aqui ia ficar mesma coisa, certo? Não muda nada. Se fosse com qualquer verbo modal, é sempre o verbo modal, mas o verbo to be na base form. Will be, can be, could be, maybe, must be, should be, certo? Sempre o verbo modal seguido do verbo to be na base form. Entendido? Agora vamos ver com os tempos perfeitos. Como é que a gente fica? Como é que fica essa frase com os tempos perfeitos? Observem, por favor. Se eu dissesse assim, Kate has studied Spanish recently. Como eu já disse, as expressões de tempo se mantêm no mesmo lugar, tá? Kate estudou espanhol recentemente. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar o objeto e vamos transformar em sujeito. Então, aqui, ó, lembrem-se que o verbo principal já está no particípio, certo? Então, nós vamos ter dois verbos no particípio. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o verbo to be acompanha o tempo da voz ativa. Então, aqui, ó, Spanish vai se transformar em sujeito. Spanish. Como é que é o presente perfeito? É has ou have mais verbo no particípio. Então, vai ser has ou have mais verbo to be no particípio. Como Spanish é a mesma coisa que it, então ele combina com a forma has. Como é que é o particípio do verbo to be? Been. Spanish has been. Como esse verbo já está no particípio, eu só transfiro esse verbo para cá. Spanish has been studied by Kate recently. Só isso. Ah, professora, você tem dois verbos agora no particípio? Temos sim. Porque aqui em cima é has mais verbo no particípio, então obrigatoriamente o verbo to be vai acompanhar o mesmo tempo verbal. E como diz, o verbo principal tem que ficar no particípio, então eu só transfiro esse verbo daqui para cá no particípio.
certo? Então, isso. Agora, pessoal, eu vou ensinar uma última coisinha sobre voz passiva. E quando nós tivermos uma situação que apresente dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Quando nós tivermos uma situação com dois objetos, nós teremos duas formas de voz passiva, certo? Uma com o primeiro objeto e uma com o segundo objeto. É bem simples, certo? É bem simples. Aqui, ó. Paulo. Bora lá. Paulo gave flowers to Laura. Aqui, ó. Eu tenho dois objetos. Flowers and Laura. Dois objetos. Então, eu tenho duas maneiras de escrever a voz passiva. Vou até colocar com outra cor, para ficar fácil de vocês entenderem. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer primeiro com flowers, depois eu vou fazer com Laura, certo? É a mesma coisa, só que eu vou ter a opção de fazer duas frases diferentes. Então, aqui, ó. Flowers. Só lembrando, essa frase aqui está no simple past. Então, o verbo to be no simple past. Was ou were. Flowers, quando está no plural, fica a forma were. Verbo to be na forma were. Esse verbo aqui, o participio dele é given. Flowers were given to Laura by Paulo. Flores foram dadas a Laura por Paulo. Essa é a primeira opção. Primeiro tipo de frase. E a outra? Laura. Como Laura é apenas uma pessoa, então fica was. Laura was given flowers by Paulo. A Laura foram dadas flores por Paulo. Então, é a mesma coisa, só que ao invés de ter apenas um tipo de frase, nós temos dois tipos de frases. Um para cada objeto. Um para flowers e outro para Laura, certo? E isso acontece quando? Quando eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quando ele tem dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto, certo, pessoal? Isso também acontece na língua portuguesa. Então, é basicamente isso, a voz passiva. Se vocês tiverem, pessoal, alguma dúvida quanto à voz passiva, vocês podem me procurar no meu PV, que eu posso tirar alguma dúvida de vocês, certo? E para casa, vai ficar praticando dessa unidade. A nossa aula acontece às quintas-feiras, vocês vão ter de quinta até segunda-feira para me mandar. É um praticando bem pequeno, eu acho que eu vou dar só até domingo, tá? Só são 3 questões, então não dá preguiça de fazer, certo, pessoal? E depois eu vou passar uma atividade no grupo sobre voz passiva, eu vou mandar para vocês, e essa atividade eu vou dar um pouquinho mais de tempo, certo? Eu vou liberar mais algumas plataformas também. E eu espero, pessoal, que vocês possam tentar fazer. E essa atividade que eu mandar no grupo, eu vou dar tipo uns 4 dias para vocês responderem e para me enviarem no meu PV, certo? Eu vou mandar, e a partir do momento que eu mandar, vocês terão 4 dias para responder e me enviar no meu PV. Não deixem de enviar. Como eu já disse, eu estou tomando nota de tudo que vocês fazem, de todas as vezes que vocês mandam. A Daniela e a Daniela Maria e a Isabela estão sempre enviando as atividades, então façam que nem elas. Enviem sempre, tá bom? See you next class. Eu espero que nós possamos nos encontrar breve, que as nossas aulas retornem, as nossas aulas presenciais. And have a good day, a good week. God bless you. I miss you every day. And bye-bye.